Olá, boas tardes, minha gente. Como está vocês? Eu aqui, meu coração de Jesus também, tá? E Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Estamos começando e buscando. Hoje vamos ler Gênesis, não? Continuar o estudo do livro de Gênesis que estamos estudando, tá? Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Te amo, meu Deus Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe grandemente, minha gente. Ai, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que seja Deus aqui, Pai, dando a palavra, a presença do Espírito Santo. Vamos tomar água, minha gente. Ir aqui para o telha mais linda do Arenal. Lembrar de tomar água, porque a água, ela hidrata o corpo. Quando o corpo necessita água, tossimos. Quando tu tá com a tosse seca, sem para quê, que não está gripada nem nada disso, é que o corpo tá pedindo água. Necessita hidratação. Bom, hoje vamos começar a ler em Gênesis 15, Pacto do Senhor com Abraão. 1. Gênesis 15, Pacto do Senhor com Abraão. Versículo 1. Depois de tudo, a palavra se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois de tudo isto, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão. Depois de tudo isto, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão em uma visão. Dijo. Uma visão apareceu a Abraão. Não temas, era a palavra do Senhor. Não temas, vírgula. Abraão, eu sou tu escudo. Tu recompensa como de todos nós. Tu recompensa será muito grande. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me vais a dar? Eu estou já. Abraão pergunta a Deus, que me vais a dar, Senhor Deus? Ele já está para morrer. Sem filhos. E o herdeiro de minha casa será esse Eliezer de Damasco. 3. Versículo 3. Não me has dado descendência, e um de meus criados será meu herdeiro. Então o Senhor lhe dirigiu, a palavra lhe disse, não será esse tu herdeiro, senão um salido de tuas entranhas. 5. Depois lhe levou fora e lhe disse, levanta tus olhos ao cielo e conta se pode las estrelas. E añadiu, assim será tua descendência. Abraão creu ao Senhor e o Senhor lhe considerou como um homem justo. Versículo 7. E lhe dijo o Senhor, eu sou o Senhor que te sacou de Ur dos Caldeiros, para dar-te esta terra em possessão. 8. Abraão lhe perguntou, Senhor Deus, como saberei eu que la possuirei? E o Senhor lhe disse,
trai-me uma terneira de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma tórtola e uma paloma. Tórtola eu creio que era uma ave, creio que era um tipo de ave, pequena. E uma paloma, no 10, versículo. Ele trajo todos estes animais, los partiu por la mitad e pôs uma mitad frente a la outra. Partiu em meio, não? E pôs cada metade em frente a la outra. Pero las aves não las partiu. Los cadáveres, pero las aves não las partiu os cadáveres. Pero Abraão las espantava. Cadáveres, pero Abraão las espantava. Quando o sol estava já para poner-se, caiu sobre Abraão um sonho profundo e lhe envolveu uma escuridão terrorífica. E o Senhor lhe disse: hás de saber que tus descendentes vivirão como estrangeiros em terra estranha, em lá que serão escravos e estarão oprimidos durante 400 anos. 14. Pero eu julgarei ao povo ao que lá haverão estado submetidos. Ele julgará o povo que submeteu o povo de Abraão, não? Hás de saber que tus descendentes vivirá como estrangeiro em terra estranha, em lá que serão escravos. E estarão oprimidos durante 400 anos. Pero eu julgarei ao povo ao que haverão estado submetido, e sairão de ele com muitos bens. Tu te reunirás em paz com tus padres e serás sepultado em uma feliz ancianidade. E será sepultado em uma feliz vejez com os padres deles. Tus descendentes volverão acá a la quarta geração, pois hasta então não se calmará a maldade de los amoreus. 17. Quando se pôs o sol, apareceu entre densíssimas tinieblas uma hornilha humeante e uma chama de fogo que passou por entre os animais partidos. Uma chama de fogo passou por entre os animais que estavam partidos ao meio. Não? Aquele dia o Senhor hizo um pacto com Abraão, em estes términos: a tu descendência dou esta terra, desde o torrente de Egito até o grande rio Eufrates. 19, versículo 19, número pequeno. Os quenizitas, cadmonitas, pueblos, hititas, ferezeus, refaitas, amoreus, cananeus, guirgaceus e jebuseus. Eram todos. 16. Nascimento de Ismael. Em Gênesis, Sarai, que depois passou a se chamar Sara, se chamava antes Sarai. Versículo 1, capítulo 16, em Gênesis. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe havia dado filhos. Se chamava Sarai, a mulher de Abraão. E recorde que ele disse que não tinha filhos. Ele estava casado em matrimônio com Sarai. Eram esposos, parejas em espanhol. A mulher de Abraão não lhe havia dado filhos, pero ela tinha uma escrava egípcia de nome Agar. Daquela, os escravos eram os trabalhadores, né? Chamavam escravos. Era normal. Não havia mulher, essas coisas, e comiam na casa e tudo, então se chamavam assim, os trabalhadores. Pero ela tinha uma escrava egípcia de nome Agar. Sarai dijo, trabalhava em sua casa. Sarai dijo a Abraão: mira, o Senhor me ha hecho estéril.
a mujer de Abraham dijo a su marido Abraham: Mira, Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Leva-te a mi esclava. Quizás yo pueda tener hijos por ella, a través de ella. Que ele tomara a sua esclava, a chavala que trabalhava em sua casa, uma egípcia, levara com ele, la tomara, não fisicamente, para que ela pudera ter hijo através de esta pessoa que parira e seria hijo de ela, sua mulher. Entende? Os hijos que do casamento de uma pareja, em todos os tempos, se está casado pelo Espírito Santo, que está fora do casamento, é hijo de sua mulher que está casada pela igreja. Entendeu agora? Tanto de la mulher ou do homem. Por isso muitos adotam hijos que casam, quando o homem casa com uma mulher que tem hijo, deve adotá-lo. Normalmente é assim. Não dá o nome, tudo no hijo. E se há por aí afora algum, será sempre da mulher que está casada pela igreja. Por quê? Porque é quem Deus vê. Entendeu, minha gente? Não está falando de discriminação nem nada. É assim as coisas. Não, nada, todo mundo sabe desde os tempos, que um homem casado está fora do mercado. Habla todo mundo. Quero dizer que, graças a Deus, nem naquele momento de minha vida eu fui capaz de ter raiva de nada. Só o sentimento que eu tive quando a pessoa, meu marido, estava comigo. Segundo ele, eu não podia, porque a mentalidade dele, ele é europeu. Então, mas eu era brasileira, e lá é brasileira, somos zelosa com o que é nosso. E jamais entra na nossa cabeça de que nosso marido não. Pero, quando eu me entero de que a chavala quedou grávida, eu não sabia. Quando eu chego, que estou na Alemanha, porque íamos para ali, marchar para a Alemanha. Quando eu me entero, é óbvio que não me pareceu bem, e ele tentou me convencer de que não íamos marchar, e por isso ele vendeu o que tinha ali para marcharmos. E um momento dado de minha vida, eu estou na Alemanha, na casa de minha sogra, com as ninhas, meus filhos, os 3. Uma coisa me dá na cabeça de eu vou já, porque ele estava vendo o meio de ir, pero eu tive um sonho, já é dito que eu me profetiza o sonho, me mostra, tive um sonho de que a chavala estava embaraçada. E eu aí resolvo marchar. Digo, vou ao meu país já, não vou esperar meu marido. Daquela, venir, mude, a mamãe dele. E me dijo, não, que está chegando, como tu vai fazer isso? Não vai parecer bem, se está vindo, está chegando tudo ali. Pero não houve quem me segurara. Como boa baiana, correu, volvi, porque já não estava a gosto com a história. E Diego já tinha vendido as coisas, e buscando para viajar. Estou com meus filhos na casa de minha sogra, já fui na frente. E nisto, eu rodei a baiana, como se diz em minha cidade. Digo, não, sonhei isto, como já tinha sonhado a história de antes, que não vou contar dessa situação, e me vou ir lá, porque me dá. A sogra não queria, porque já estava chegando, já estava tudo avisado. E vai a surpresa, que ele pensa que eu estou na Alemanha, tudo tranquilo para ele viajar. E eu chego ali e procuro saber onde está, porque ele já tinha entregado lá. Já tinha resolvido tudo, já estava para marchar para a Alemanha, e nisto todo mundo ali nos conhecia.
E perguntei de onde estava a minha amiga que está no cielo. Disse, já está no hotel. Que dijo uma amiga nossa. Não, está esperando para viajar. E Joe foi, meu marido foi diretamente ali no hotel. Tinha sonhado isso. Quando eu chego, pido ao porteiro que se estava ali. Marido, tal, sim, está em casa, porque era muito conhecido ali, sabia que eu era a mulher dele. Quem é que não nos conhecia, que estávamos sempre juntos. E diga que eu estou aqui, que barre. E ele disse, vale, vou chamá-lo. E timbra lo chama. Ele disse, senhor, barre. Tem uma pessoa aqui lhe buscando, não digo quem era, eu disse, não diga quem é. E foi bueno assim. Deus está sempre comigo. E nisto, quando chega, vem ele, vindo ele atrás, e quando veio, notei que não era normal, que era barriga, era pouco tempo, pero notei. Uma mulher nota essas coisas. E eu só fiz assim, mira o sonho que eu tinha. E essa razão que eu vou. Deus comigo, né? Porque eu buscava muito ao Senhor. Eu queria me separar, o Senhor me disse que o perdonara. Ele se ajoelhou nos meus pés e pediu perdão. Já contei a história de minha avó lá. Então, nisto, quando eu chego no hotel, eu tenho sonho, vou, porque não. E quando eu chego, que veio, eu só senti uma sensação de carinho, de amor por aquele bebê. Você pode crer uma coisa desta? Senti carinho e como uma sensação de pena, porque era meu marido, ela agora estava embaraçada, não? Sabia que estava casado. E não vou contar mais, né? Porque eu tenho um livro para escrever, é muito interessante. Mas o sentimento, eu juro por Deus, por minha felicidade de minha vida e de minha família. Quando veio, que vem lá atrás, aquela que eu miro, que notei, digo, não, aqui passa algo aí nesse corpo. Que eu miro bem, eu só fiz assim, mas o sentimento foi de carinho hacia aquele bebê. Que é totalmente do carinho por ela. E o sentimento me entrou e digo, Senhor Jesus, esse bebê. Eu sentia como algo muito meu. Eu sentia um carinho como se fosse filho meu. E eu não me recordava nada deste momento que abra nós outros na Bíblia. Mais na frente, se revela assim bem. Ou seja, mientras estejamos vivos, que há o caso aqui na história que habla de que Elém, eternamente o casamento, pelo Espírito Santo de Deus não tem duas palavras. Eu era jovem daquela foto que eu mostrei no outro vídeo atrás. Eu era muito jovem. E marrinha, né? Vendo tudo aquilo, tá? Quando eu aceito, eu naturo de repente digo, porque eu sonho. Ele não sabe que eu sonhei com essa história. E sonho que ela está embaraçada e por isso vou. E chego quando veio. Decidi que não ia esperá-lo, porque ele já estava para viajar. Eu chego e quando eu senti, gente, creiam, os ninhos me podem com isso. Já falei que eu sou uma madre, Dita. Pero, senti amor por um ninho que vem no meio de meu casamento, numa situação que me afetou, minha avó tinha morrido. Eu senti amor por aquela criança, no ventre. Me desarmou completamente. Sim, minha linda.
e he dito 2 palavras e me fui. Que eu não tinha que ter ido, né? Pero eu, incluso me disse ele que era fácil encontrar, que eu, ele tentava cuidar de minhas coisas porque era fácil encontrar pessoas. Minha natureza que ele via, coisa amiga, tudo, para poder encontrar pessoas que me puderam me fazer de tonto, vamos dizer assim, né? E, gente, eu só senti amor por aquele ser, que hoje é uma naninha grande, enorme. Tá? E eu não sabia por quê. Quando eu pensava, gente, a senhora, tu não é normal. Eu pensava, tu não é normal. Como jamais consegui ter rancor nem ódio dela. Entende? Pero não me agradava a situação, eu culpava ele, que era pessoa casada. E pensava, e as mulheres, algumas têm esses princípios assim. Então, nunca pensei em nada, nem desejei mal para nada. Do contrário, não me hecho graça, eu estava com minha avó lá, né? Situação, pero não esperava. Que eu já não me recordava, que ao final ele me convence, né? De marcharmos. E eu sonho de novo e vou. O Senhor não gosta de me esconder nada. Se me parece bem, me parece bem. Se não me parece, ama Deus, que Ele te mostra tudo. A gente cuida assim, anda com Deus. E eu só recordo que eu queria sentir aquele bebê na barriga. Tá? Era uma sensação de carinho, de preocupação por aquele bebê. É importante dizer isso para a gente saber como é a pessoa que vós outros estão aí vendo. Tá? Aqui perante a ti, porque Deus me chama de justa. E eu disse 2 palavras que não vou dizer aqui, eu vou no livro. A ela, e dito, com todo o respeito. Tá? Não lhe disse uma palavrota, nem lhe distratei, simplesmente disse uma palavra, 2 palavras. E me fui. Porque eu acho assim, na situação que eu creio que essa sou eu. E ele bem sabia que ele tinha me dito. Algo assim que eu creio que ele pensou que eu lhe perdonara, né? Não é fácil nesse momento. Eu abro aqui porque eu sei que haverá mulheres aí, em esse momento, que pode estar passando o mesmo. E eu te entendo, mulher. Porque aqui a história de Sara, em Gênesis 15, mira o que habla Deus. Ele diz, eu sou o Senhor que te sacou de Ur, não? Nascimento de Ismael 16. Sara tinha em casa, e Abraão diz que não pode ter filhos. Ela diz, o que o Senhor vai me dar? Se eu, essa doutora, ele não tem filhos, ele não la traiciona. Tá? Pero Sara diz ao marido, Abraão, toma a escrava, que era daquela uma trabalhadora em sua casa. Se chamava assim, as pessoas que trabalhavam e viviam ali e tudo mais, davam comida, essas coisas, não? Toma, Sara, porque... E vem aqui outras situações que eu tenho visto, que eu vejo que a pessoa, que a hora mira, por quê? Porque tem essa passagem. Porque ela não pode ter filhos. E faz com que eu tenha filho através de ela. Pero esse filho seria para Sara. Tu tá entendendo? Tá entendendo, minha gente? Mira, o Senhor me ha hecho estéril. Leva-te a minha esclava. Quizás eu pueda ter filhos por ela. Abraão escutou a Sarai. Se chamava Sarai, ainda aqui.
3. 10 anos depois de haver se estabelecido, 10 anos depois de haver se estabelecido Abraão em o país de Canaã, Sarai tomou a Agar, sua escrava, se chamava Agar, sua escrava egípcia, e se la deu por mulher a Abraão, seu marido. Abraão teve relações com Agar, está escrito assim, la qual concebeu, e quando se viu encinta, grávida, embaraçada, mirava com desprezo a sua senhora. Que passou quando Agar quedou embaraçada de Abraão, lá que trabalhava em sua casa, ela começou a querer humilhar a senhora de Abraão, a Sarai. Mira como se diz, Abraão teve relações com Agar, la qual concebeu, e quando se viu encinta e embaraçada, mirava com desprezo a sua senhora, a Sarai. Dijo a Abraão, Sarai dijo a Abraão, tu eres o responsável de lá afrenta que me hace, lá javala. Eu puse a minha escrava entre teus braços, e ela, ao ver-se embaraçada, me mira com desprezo. Que o Senhor julgue entre nós outros. Que o Senhor julgue entre nós outros. 6. Abraão respondeu a Sarai, a sua mulher. Mira, tua escrava está em tuas manos. Haz com ela o que melhor te pareça, diz Abraão a sua mulher. Sarai la maltratou e ela se escapou. Seguramente houve uma discussão, algo assim, e ela se foi. Casado, minha gente. O 7. O anjo do Senhor la encontrou em o deserto, junto a um manancial de água. La fonte que está em o caminho de sul. Versículo 8. E lhe dijo, Agar, esclava de Sarai, de onde venes e adonde vais? Dijo a Agar, que trabalhava com Sarai, a mulher de Abraão, que concebeu o filho a Sarai, a mando de sua mulher. E depois ela, a trabalhadora em sua casa, começou a mirar com desprezo, que há casos assim, né? Que algumas quedam embaraçadas, sabendo que o homem está casado, tá? E se deixa embaraçar. E depois ainda vai atrás buscando o marido dos outros por desaforo. Entende? Aí casa assim. E um solo flipa, né? E a pessoa não fica, é. Mas está interessantíssimo o livro, tá? O anjo do Senhor lá encontrou em um deserto, encontrou a Agar, junto a um manancial de água, como age Deus. La fonte que está em o caminho de sul, e lhe disse, Agar, escrava de Sarai, de onde venes e adonde vais? Ela respondeu, ela está ouvindo o de la presença de Sarai. Minha senhora, que ela ouvia da presença de Sarai, sua senhora. E o anjo do Senhor lhe disse, volve-te a tua senhora e ponte as suas ordens. O 10, versículo. E anadiu, multiplicarei tanto tua descendência que não se lá poderá contar. Anadiu, tu estás encinta, e darás à luz um filho, e lhe chamarás Ismael. Porque o Senhor ha escutado tua aflição. Aqui estamos, é quando o Senhor habla com Sarai. Sarai, de onde vem? O Senhor la encontrou em o deserto, junto a um manancial de água.
La fonte que está em o caminho do sul. E onde o Senhor la encontrou em um deserto, junto ao manancial de La fonte que está em o caminho do sul. E lhe dijo Agar, escrava de Sarai, de onde vens e aonde vais? Ela respondeu que ia de la presença de Sarai. Porque aqui está 14, 15, 16, 17. De Sarai, sua senhora. 9. Eu, ande, o Senhor lhe dijo, volve a tu senhora e ponte as suas ordens. E anadiu, multiplicarei tanto tu descendência que não se lá poderá contar. Anadiu, tu estás encinta e darás à luz um filho, e te chamarás Ismael, porque o Senhor ha escutado tua aflição, será um potro salvar, su mano será contra todos e lá de todos, contra ele. Viverá em contra de todos seus irmãos. 13. Versículo. Agar diu ao Senhor que lhe havia hablado um nome. Agar diu ao Senhor que lhe havia hablado um nome, dizendo, tu eres eu, Roi, he visto aqui ao que me vê. Por isso aquele poço se chama Poço de Lahai Roi. Está entre Cádiz e Beré. Agar deu um filho a Abraão, e Abraão lhe chamou Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu a Ismael. 17. Capítulo 17. Eu pacto la circuncisão. Abraão tinha 99 anos quando se lhe aparecia o Senhor, e lhe dijo, tinha 99 anos quando se lhe aparecia o Senhor, e lhe dijo, eu sou Deus Todo-Poderoso, procede segundo minha vontade, e sê perfeito. Eu estabelecerei um pacto contigo, te multiplicarei imensamente. Abraão se postrou o rosto em terra, e Deus continuou dizendo, este é meu pacto contigo, tu chegarás a ser padre de uma multitud de povos. Não te chamarás Abraão, senão Abrão. Não te chamarão Abrão, senão Abraão. Lhe chamavam Abraão, e agora ele passou a se chamar Abraão, com arte. Porque eu te constituo o padre de uma multitud de povos, te multiplicarei imensamente. Eu harei que de ti saiam povos e nasçam reis. Eu estabeleço meu pacto contigo e com tua descendência, depois de ti, de geração em geração, um pacto perpétuo. Eu serei tu Deus e ele de tua descendência, depois de ti. Eu te darei a ti e a tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua a terra em la que habitas, que daria a ascendência de Abraão a terra em que habita. Agora como estrangeiro, não? Ele habitava ali como estrangeiro. Toda a terra de Canaã, eu serei vosso Deus. Deus disse a Abraão, guardareis meu pacto, tu e tua descendência, depois de ti. Este é o pacto que guardareis entre eu e vós outros, e tua descendência depois de ti. Todos os varões serão circuncidados. Olha a circuncisão. 11. Circuncidareis vosso prepúcio, e esta será a sinal do pacto entre eu e vós outros. Quem não conhece a circuncisão que usam, parece ser até hoje. Parece ser que a história é essa, de que assim com as ninhas e os homens circuncidam também ao nascer. Viu? Não vou explicar o que é, né? Que a lo mejor no livro eu pongo. A luz outros, e esta será a sinal do pacto entre vós outros. A luz 8 dias de seu nascimento, 8 dias, viu? Serão circuncidados todos os varões de cada geração, assim como os escravos nascidos na casa,
comprados por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não seja de tu raça. E o escravo nascido em la casa ou comprado com dinheiro deverá ser circuncidado também. Ou seja, que nascerá ninho de seus trabalhadores escravos e tinha que também ser circuncidados. Ou seja, todos os seres humanos. E o escravo nascido em la casa ou comprado com dinheiro deverá ser circuncidado. Assim mi pacto será em vossa carne, um pacto perpétuo, para sempre. E o varão incircunciso que não for circuncidado, ao que não lhe haya sido cortada a carne de seu prepúcio, aí está, será borrado de seu pueblo, ha violado seu pacto. Ou seja, que daquela o homem tinha que ser circuncidado, tá? Senão não seria um parte de seu pueblo. Todas as pessoas que nasceram naquelas terras, incluso filhos de trabalhadores e tudo, e de escravos ou escravas, comprados com dinheiro ou não, tinha que ser circuncidados todos. 13. Dijo Deus a Abraão: Sarai, tu mulher, não se chamará mais Sarai. Dijo que depois ela passa para chamar outro nome. 15. Dijo Deus a Abraão: Sarai, tu mulher, não se chamará mais Sarai. Tu nome será Sara. Eu la bendeciré e te haré tener de ella um hijo. Eu la bendeciré e de ela nascerão pueblos e sairão reis. Da mulher dele, de Sara. Abraão caiu rosto em terra e se pôs a reir. Se reía Abraão, dizendo-se a si mesmo: a um homem de 100 anos lhe poderá ser um hijo? E Sara, a luz 90 anos, poderá ser madre? Abraão, com o nome Abraão, que cambiou, disse a Deus: me conformo com que conserves vivo a Ismael. Que ele não creia que essa idade eles poderiam ter hijo, ou seja, pôr em dúvida o que Deus estava falando, né? 19, versículo. E Deus lhe disse: certamente Sara, tu mulher, te dará um hijo, e tu lhe chamará Isaac, que depois foi famoso, Isaac, toda essa gente, não? Eu estabelecerei com ele mi pacto, como um pacto perpétuo para sua descendência depois de ele. Está falando do hijo Isaac, hijo de Sara, sua mulher, que teve 10 anos depois. Enquanto Ismael, o hijo de lá, empregada de sua casa, enquanto Ismael também te he escutado. Eu lhe bendigo, lhe harei fecundo, e lhe multiplicarei imensamente. Engendrará 12 príncipes, e eu harei que Ismael, o hijo de lá, já vai lá da casa, lá, empregada, lá, escrava, e vai sair daí 12 príncipes de Ismael. E eu harei de ele um grande povo. Estabelecerei-me pacto com Isaac. E eu harei de ele um grande povo. 21. A hora diz: estabelecerei mi pacto com Isaac, e o hijo que te dará Sara. E o ano próximo, por este tempo, quando Deus terminou de falar com Abraão, se marchou. Devolvo um momento, tá, gente?